Oferecimento Ernst Young Terco. Finete. Olá, seja bem-vindo à Atitude BR, um programa feito para você que é empreendedor, que tem uma empresa pequena, uma média empresa. Hoje a gente vai falar aqui com o André Martins, que é presidente da VB Serviços, e também vou conversar com o Marcelo Godinho, que é diretor da área trabalhista e previdenciária da Ernst Young Terco. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Obrigado por vocês terem vindo aqui. Obrigado a você, Thiago, pelo convite. Bom, primeiro eu queria saber um pouquinho da história de vocês. Vou começar com o André. André, me conta como é que você começou, o que você fez, qual é a tua formação, e depois eu quero que você me conte um pouquinho também da VB. Bom, Thiago, eu comecei numa maneira engraçada, indo para o mundo de executivo, porque minha vontade era fazer medicina. E aí no dia do vestibular eu apaguei a ficha da FUVEST, né? Hoje acho que nem é, com liquid paper, pouca gente acha que hoje ainda usa liquid paper. E aí mudei para administração. Eu fiz FAAP aqui em São Paulo, me formei em 99, depois tive algumas experiências durante a faculdade, fechei a faculdade, tranquei a faculdade e fui montar um kart indoor em Goiânia. Foi minha primeira experiência empreendedora. Foi uma experiência muito positiva porque foi a experiência que me mostrou como é que é quebrar um negócio, né? Um negócio que não dá certo. Não necessariamente é uma experiência de falência, mas uma experiência de não dar certo. Foi bastante importante. O que é extremamente importante para o empreendedor, né? E depois eu retomei a carreira como executivo no comércio exterior, na CISA Trading. E em 2000 eu fui chamado para trabalhar na empresa da minha família, que é a VB Serviços. E lá eu estou desde então e venho me desenvolvendo academicamente falando, com cursos de educação executiva. Legal. Então já tive no INSEAD, já tive na Dom Cabral, que são duas escolas para mim que mostraram muita coisa importante nesse meu desenvolvimento recente. Legal. E você, Marcelo? Eu sou advogado, só que antes de ser advogado eu me aventurei pelo mundo da engenharia. Fiz cerca de 3 períodos, iniciando o quarto, assistindo uma aula de legislação social, numa sexta-feira, na Gávea, no Rio de Janeiro, perto da praia, às 2 horas da tarde. Eu era um dos poucos presentes na turma, que todo mundo estava na praia, né? Sexta-feira, esse horário. Foi ali que eu me identifiquei com o direito e falei, eu tenho que mudar de carreira. E naquele ano fui muito criticado pelos meus colegas de turma. Eu falei, você é louco, você está quase na metade da faculdade de engenharia, você vai mudar agora? Eu falei, vou mudar porque é algo com que eu me identifiquei, né? E, enfim, há tempo ainda para isso. Eu mudei para o direito, me formei, comecei advogando no Rio de Janeiro, sempre na área trabalhista previdenciária, e aí por forças do destino conheci a minha esposa que já trabalhava aqui em São Paulo, e como ela não quis ir para o Rio, eu vim para São Paulo em 2005, em novembro. Esse ano, daqui a pouco, aí completa 7 anos que eu estou em São Paulo. E depois de caminhar um pouquinho pela advocacia em si, eu conheci a Ernst, conheci uma amiga que trabalhava aqui, e aqui eu estou há 5 anos, fiz 5 anos agora em setembro. Um pouquinho, não tão no contencioso, mas vendo um pouquinho por detrás dos panos, né? As dificuldades que as empresas enfrentam. Quero abrir uma empresa, né? O que eu vou enfrentar, o que eu posso fazer para caminhar, né? Para ter empregado e não ter dor de cabeça, enfim. Então, um pouquinho dessa história. Tenho feito alguns cursos de educação executiva como o André também. Me associei recentemente à Sociedade de RH e Gerenciamento de Pessoas, uma entidade americana, enfim, conectado aí com 140 mil pessoas no mundo, trocando ideia por Facebook, LinkedIn, enfim. Interessante. Enfim, sempre caminhando nessa prática aí, pessoas. Quer dizer, a complementariedade não para, né? A educação não para. Mesmo vocês que já atingiram um certo nível de sucesso na carreira, continuam ainda estudando, continuam se aprimorando. É essencial. E é uma turma que a gente formou no INSEAD Dom Cabral, que é o curso do PGA, que ela tá dando uma continuidade, tá em vida. E já são 22 turmas. Então, e todo ano a gente encontra todas as turmas, desde quem fez as primeiras turmas. Então, tem gente de 60 e tantos anos, mas que fez o curso com 30. Olha então, só. Algumas gerações se encontrando. E agora eles decidiram criar um curso Alumni, quer dizer, criar uma associação com Alumni e criar um curso para os Alumni, né? Sim. A gente voltar a dar continuidade naquilo que a gente estudou.
Porque o professor que fez o curso no INSEAD, o encerramento, falou uma coisa muito interessante, que é o atleta tem um aspecto que é a memória muscular, que é o que faz com que ele tenha alta performance. A educação também ela tem que ser colocada em prática, senão você aprende um dia na escola ou não, e esquece se você não colocar em prática. Exatamente. Então, praticar aquilo que você aprende, mesmo hoje em dia, é muito importante. Eu tenho gostado muito. Agora, como é que vocês estão vendo isso? Já aproveitando que a gente está falando sobre esse assunto, né? A questão do apagão de mão de obra que se fala bastante. Então, a gente está no momento que o Brasil está sendo visto pelos estrangeiros como um lugar de mar de oportunidades. E, ao mesmo tempo, a gente tem pesquisas mostrando que a gente não tem, primeiro, mão de obra suficiente e depois a mão de obra não é qualificada. As faculdades formam más pessoas. Como é que vocês estão enxergando isso? Como é que vocês estão trabalhando isso dentro das empresas? Eu diria que isso já é um cenário real, né? Algumas pesquisas apontam que teremos apagão de mão de obra daqui a 3 anos. Eu diria que já temos hoje, né? Eu estava até lendo uma publicação de RH, num voo que eu estava voltando de Brasília, e alguns setores por exemplo, engenharia, né? Você já enfrenta um apagão de mão de obra muito grande. Né? Eles precisam de profissionais sêniores e não aquele cara que está recém saindo da faculdade. Então você tem uma mão de obra muito grande hoje sendo contratada de profissionais que já estão aposentados e estão voltando ativo para dar conta de um mercado, enfim, obviamente bem remunerados, recebem uma boa atração para voltar ativo, profissionais já nos seus níveis de 60, 62, 65 anos. E aí um detalhe, né, que as empresas em geral comentaram nessa pesquisa, né? Fala-se muito hoje geração Y, a mão de obra jovem que quer fazer tudo acontecer ao mesmo tempo, que é muito imediatismo, uma visão imediata. Né? Eu quero virar sócio de uma empresa em 2, 3 anos, quero ser presidente de uma empresa em 5 anos. E, na verdade, quando você pega essa mão de obra mais sênior de volta, além de, obviamente, já ser uma mão de obra qualificada, você ganha muito em termos de escala num processo decisório. Né? Toma-se decisão com um grau de certeza, assertividade muito maior pela experiência profissional, e, obviamente, você minimiza o risco de um erro numa decisão. Quer dizer, isso, eventualmente, para um empresário que está começando, uma média empresa que esteja começando hoje, pode estar aí um grande filão de mão de obra, né? Quer dizer, ajudando a empresa de fato a começar de forma sustentável. Agora, André, vocês dentro da VB, como é que vocês fazem? Alguns empresários têm reclamado do seguinte: não só falta mão de obra, falta comprometimento também dessa mão de obra. Você paga, você tem um monte de custos trabalhistas e você ainda tem que manter diversos cursos ali dentro motivacionais para a pessoa fazer aquilo que ela está sendo contratada para fazer. Como é que vocês lidam com esse problema aí? Eu não diria nem só que motivacional, mesmo de treinamento. A gente que está no setor de serviços, o principal desafio que a gente tem na área de serviços você vende o invisível, né? Quer dizer, você não vende algo palpável, você chega numa empresa para vender, no nosso caso, a ideia de aquilo que ela vai receber. E a pessoa, para ter essa habilidade, seja para vendas propriamente dito, ou para atender aquele cliente que está recebendo já o serviço, é extremamente difícil. Então, a nossa preocupação maior é em não deixar a pessoa sair. Essa é a nossa busca, o nosso goal eu tenho que manter essa pessoa no quadro pelo menos por 2 anos. Se eu perder essa pessoa com menos de 2 anos, é um prejuízo na certa. Então, a manutenção por mais de 2 anos é essencial para a gente no nosso negócio. É claro que tem uma rotatividade nas funções menores, principalmente em call center, que a gente tem um call center próprio. Sim. Mas isso faz parte. Então, o nosso call center muitas vezes é o nosso teste, é o nosso laboratório de pessoas. Sim. Dali a gente vai escolhendo as melhores pessoas e vai capacitando cada vez mais dentro daquilo que a gente acredita ser necessário. Mas acho que nós estamos aqui realmente vivendo uma situação de falta generalizada. Exatamente. A engenharia é um dos termos. Empresas como a Ernst Young, e acho que pode até confirmar, tem 700 vagas em aberto. Não sei como que é o quadro hoje vocês estão aqui. Recentemente foram selecionados 900 trainees, né, que estão começando agora nessa janela de outubro. Né? Ano passado foram 1.000 e são 900, então é muita gente. Né? Bastante. Então, uma mão de obra aí, bastante agora, em termos de quantidade. Né? Existe alguma forma de minimizar todos esses custos trabalhistas? Como é que você, fala isso? Voltar um pouquinho no comentário do André. Né? É interessante, nós também somos uma empresa de serviço, o cálculo é o mesmo.
mesmo, né? Se a gente investe profissional, perde profissional daqui a uns 2 anos, para a gente é muito ruim. E o que a gente vê hoje é um movimento muito grande no seguinte sentido: o mercado vem, aborda, os nossos profissionais eventualmente oferecem um pacote remuneratório melhor, né? Mas a gente vê alguns profissionais ficando, né? E aí você vê a importância da figura da liderança, não efetivamente a importância, o remuneratório não é talvez o principal driver, é importante para qualquer pessoa, mas não sendo mais o principal driver. Então, se a pessoa que está hoje prestando um serviço, está na Ernst Young, está na VB, ela olha e fala, eu não acredito no meu líder, eu não acredito no que o meu líder fala para mim, ela certamente vai pegar embora. E na medida que você tem uma liderança forte, que passe credibilidade, esteja junto dos seus, vamos dizer assim, subordinados, né? A chance de você ter um sucesso na retenção de pessoas, de talento na tua equipe é muito grande. E até mesmo no serviço que está sendo vendido. Né? Quer dizer, totalmente. A pessoa que você não acredita no serviço que está sendo... Não consigo vender isso. Claro. Eu não compraria, então ele não vai. Acho que esse é um aspecto também de manter, e aí está o lado empresarial de ter um bom serviço, quer dizer, acreditar naquilo, de fazer com que as pessoas acreditem como você, que o seu serviço é melhor realmente no mercado. André, Marcelo, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta falando um pouquinho mais dessas questões que eu acho que é super importante para quem está empreendendo. Não sai daí, a gente volta já. Dando continuidade às nossas dicas referente à pesquisa realizada pela Ernst Young sobre o que mais atrai os investidores ao Brasil, um dos principais pontos no olhar do estrangeiro é o tamanho do nosso mercado. 37% dos investidores consideram o tamanho do mercado do Brasil o seu ativo mais interessante. Mas não é só o tamanho que interessa. Os investidores também apontaram que a nossa cultura empreendedora é um dos pontos mais fortes do Brasil. Ou seja, os estrangeiros percebem o esforço dos nossos empresários e a capacidade das nossas empresas de gerarem riqueza. De fato, 17% da população economicamente ativa brasileira possui algum tipo de negócio em estágio inicial. Fique atento às próximas dicas para saber quais são os setores que os investidores pretendem colocar o seu dinheiro. Para saber mais sobre a pesquisa, acesse o nosso site. Schaefer, o presente que faz a diferença. Dando continuidade às nossas dicas referente à pesquisa realizada pela Ernst Young sobre o que mais vai atrair os investidores ao Brasil nos próximos anos, é importante ressaltar o entusiasmo deles com o setor de energia. Segundo 44% dos investidores, nós somos um líder em energia e informação. O setor de petróleo e gás do Brasil será a força motriz do crescimento do país nos próximos anos. Os investidores estrangeiros vão além. 30% deles esperam que o Brasil seja o líder no setor de energia até 2020. Logicamente, essa visão é motivada pela descoberta das reservas do pré-sal. Para saber mais sobre a pesquisa, acesse o nosso site. Estamos de volta com a Atitude BR e hoje conversando aqui com o André Martins, que é presidente da VB Serviços, e o Marcelo Godinho, que é diretor da área trabalhista e previdenciária da Ernst Young Terco. E no bloco anterior a gente estava falando sobre gestão de pessoas, apagão de mão de obra. A gente só esqueceu de falar da VB Serviços que vocês fazem, né, André? Fala um pouquinho para a gente está falando disso justamente porque vocês são uma empresa que um dos benefícios, né, o que vocês vendem é um dos benefícios também que atraem, lógico, e mantém as pessoas. Conta um pouquinho da VB, por favor. Bom, Thiago, a VB é uma empresa que nasceu de nicho, né? No momento que ela nasce, a percepção foi o mercado atendia exclusivamente o benefício do Vale Transporte como complementar ao benefício de refeição e alimentação e atendendo só as grandes empresas. Então, a proposta da VB foi atender o seguinte, ser focada no Vale Transporte e atender a micro e pequena empresa. Tá. E aí foi o nosso grande sucesso e como a gente, acho que um pouco de teoria, foi o nosso oceano azul sem saber dessa teoria. A gente entrou no mercado disposto a fazer aquilo que ninguém estava querendo fazer. Uhum. Bom, encurtando a história de vida da VB, eu entrei em 2000. Em 2000 foi o advento da nossa internet.
o advento da internet da VB fez com que a gente deixasse de ser uma empresa regional para ser uma empresa nacional. Tá. E de lá para cá a gente atingiu a liderança nesse mercado, principalmente a partir de 2004, que é quando a gente consolida uma posição de atendimento no Brasil. A VB ela faz um trabalho de consolidar o que as empresas precisam para o Vale Transporte dos seus funcionários. Diferentemente do benefício refeição ou alimentação, que todas as categorias recebem o mesmo valor por dia, o Vale Transporte ele tem uma demanda individualizada, porque eu tenho uma residência, você tem outra. Apesar de trabalharmos no mesmo local, as origens são diferentes. Então, o nosso trabalho está em identificar e ajudar a empresa a fazer essa aquisição, consolidar isso e fazer com que os seus usuários recebam hoje o crédito, né? Na maior parte do país já é crédito em cartões, no tempo correto. Então, o nosso trabalho é de logística de bits e bytes. São 1000 emissores no Brasil inteiro, que seriam emissores de moeda, né? Vamos dizer assim, dessa moeda específica, e que a gente consolida todo esse trabalho, fazendo com que todos os clientes consigam receber, os seus usuários consigam receber esses créditos em tempo hábil. Vocês são uma empresa de serviços, mas o teu trabalho acaba sendo um trabalho de tecnologia, um trabalho de logística muito forte, né? O que é o teu predominante? Eu digo até mais, a VB migrou de ser um trabalho de logística pura, de logística de segurança, quando o Vale Transporte era papel. Sim. E aí a gente tinha uma mão de obra intensiva no manuseio desse papel. E o coração hoje da empresa é a equipe que é altamente qualificada, que faz todo esse controle de arquivos entre os emissores, entre os clientes, os emissores e a VB. Então hoje nós tínhamos 200 pessoas manuseando o papel. Hoje a gente tem 40 pessoas que cuidam de toda essa informação para o Brasil inteiro. Interessante. É uma mudança radical de perfil, de mão de obra, de posicionamento e tudo. Eu acho que essa é uma maior transformação que a gente passou. Acho que você entrou no momento certo, né? Porque você uma pessoa nova, uma visão nova, né? Próximo para realmente fazer essa transição, né? Foi interessante. A tecnologia é indissociável hoje, né? Qualquer atividade, basicamente, que você fala. Na nossa prática também aqui no dia a dia, como a gente basicamente atua com consultoria na parte de, enfim, assessoria às empresas, na hora que você pensa num momento de prevenção ou até de remediação num foco de risco, você não tem como não pensar em prestar um serviço sem estar aliado à tecnologia, porque a Receita Federal, por exemplo, hoje já está extremamente tecnológica, né? Altamente inovadora em termos de tecnologia. Então, se a gente não aplica algum conceito de trazer essa inovação para cá também, empreendendo nesse sentido, né? Saindo na frente do mercado, a gente perde espaço e não consegue entender uma demanda de mercado. Né? Então, como é que isso impacta, de alguma forma, no risco de atuações? Quer dizer, fica mais fácil para as empresas serem atuadas, né? Então, é muito comum hoje, né? A Receita Federal Brasileira receber visitas de delegações de outros países, né? O objetivo é sempre entender como nós somos tão avançados nessa parte, como o Brasil é tão avançado, e de forma que eles possam aplicar esse conceito, essa inovação nos países de onde eles vêm, né? E na parte de folha de pagamento especificamente, o último módulo vai entrar em vigor e a Receita ela entende que tem muito dinheiro parado na mesa, né? Porque com uma via eletrônica, uma via tecnológica, ela consegue alcançar a maior parte possível de contribuintes e, obviamente, a mão de obra se estende pelo Brasil, né? Enxergando, por exemplo, né, aquela mão de obra, vamos dizer assim, invisível, né? Aquela pessoa que não recebe o via fora a folha de pagamento, né? E onde, eventualmente, ela tem aí um colchão para alavancar alguma arrecadação. Então, ou seja, a tecnologia está presente no nosso dia a dia, as inovações do governo nos fazem nos movimentar também para estarmos atualizados, em dia, né, com estudo, com legislação, para poder atender o mercado da melhor forma possível. Agora, tinha alguma coisa que a gente percebeu, até o Vale Transporte é um termômetro da mão de obra, né, do emprego formal. Sim. E de 2006 para cá, o Marcelo pode até confirmar, que foi as novas leis do microempreendedor individual, ou do Simples, quer dizer, da amplificação do Simples, formalizou muito a empresa no Brasil. Sim. E a gente percebeu isso pelo crescimento que aconteceu nos anos de 2007 e 2008. A VB, nesses 2 anos, cresceu consecutivamente 32% ao ano. Algo que não acontecia muito. Então, a força da formalização, quando o governo age em prol de simplificar ou dar garantias e qualidade na qualificação da empresa,
o microempreendedor, por menor que seja, ele vai. Sim. Ele adere, ele não quer ficar no limbo, né? Mas eu acho que, seja trabalhista, financeiramente, ele vai ter acesso a novas coisas que ele não estava conseguindo. Interessante. E essa parte de benefício, né, na hora que você consegue trabalhar uma gestão de mão de obra aliando pacote financeiro, salário, né, dinheiro indo em bolso, com um pacote de benefício, um vale transporte, um vale alimentação, etc., obviamente você fomenta uma formalização da mão de obra, porque ao mesmo tempo você fomenta não só, vamos dizer assim, a atração, a retenção de talentos, mas também a possibilidade da empresa ter uma mão de obra, uma folha de pagamentos efetiva e ao mesmo tempo sem onerar tanto. Né? Porque obviamente os benefícios, a alimentação, o transporte, tem toda uma regulamentação própria, onde você não tem, por exemplo, que recolher os encargos do INSS, FGTS, né? que sem dúvida nenhuma é um impacto muito grande. Né? Qualquer empresa brasileira, o custo de folha, se não é o primeiro, é o segundo maior de qualquer empresa brasileira. A gente fala sempre em torno que para cada R$1.000 de salário que você paga em torno de R$1.000 de encargo. Exatamente. São benefícios que já nasceram desonerados. Hoje o que se trata muito de desonerar a folha de pagamento, o vale transporte, a alimentação, já nasceram com esse propósito de não onerar a folha de pagamento. Interessante. Vamos falar um pouquinho mais, eu queria falar um pouquinho mais do benefício que ele traz para a gestão de pessoas e para o comprometimento das pessoas. A gente vai para um rápido intervalo e não saia daí. Embora 83% dos pesquisados pela Ernst Young em sua pesquisa sobre a atratividade do país acreditem que nos 3 próximos anos o Brasil se tornará ainda mais atraente para os estrangeiros, questões sobre conhecimentos especializados, custos, condições operacionais e a capacitação da mão de obra preocupam os empresários. Por exemplo, a capacitação da mão de obra ocupa o 5º lugar nos critérios mais atrativos do Brasil. O item custos trabalhistas fica muito mais abaixo e foi apontado por 40% dos entrevistados como uma preocupação, assim como o ambiente político, legislativo e administrativo e o sistema de transporte de alto custo e baixa qualidade são questões que acendem a luz amarela dos investidores. Ou seja, não basta somente o entusiasmo do investidor para que o país cresça. É necessário também fazermos a nossa lição de casa e preparar o terreno. Para saber mais sobre a pesquisa, acesse o nosso site. Schaefer, o presente que faz a diferença. – 78% dos entrevistados na pesquisa mundial realizada pela Ernst Young com investidores estrangeiros sobre a atratividade do Brasil percebem o Brasil como o país mais atraente da América Latina. E 60% deles estão estudando o estabelecimento de operações no Brasil em 2013. Já 30% dos investidores esperam que o Brasil seja o líder no setor de energia até 2020, mas para que o país aumente a sua capacidade de inovação, 60% dos entrevistados consideram o desenvolvimento da educação em novas tecnologias como fundamental. E por fim, 56% dos líderes empresariais consideram que o desenvolvimento da infraestrutura é a prioridade para aumentar a atratividade das cidades de menor porte brasileiras. Para saber mais sobre a pesquisa, acesse o nosso site. Estamos de volta com a Atitude BR e aqui conversando com o André Martins, presidente da VB Serviços, e com o Marcelo Godinho, que é diretor da área trabalhista e previdenciária da Ernst Young Terco. E eu queria perguntar para vocês a importância desses benefícios que a gente estava conversando no bloco anterior na manutenção do funcionário. Então, eu acho que essa é uma grande preocupação. O quão isso é importante e quanto que realmente uma pequena empresa, uma microempresa consegue instituir isso dentro da sua empresa e isso realmente vai impactar no comprometimento daquela pessoa. Bom, Thiago, eu vejo o seguinte, qualquer empresa, até por força, tem capacidade de implantar isso. Não é um benefício, ele vai fazer toda a diferença no final do mês, principalmente pelo seguinte, é um benefício que é de uso exclusivo. Então, até que no passado, quando você tinha os papéis como benefício, existia realmente um mercado
paralelo de consumo. Hoje, como você criou uma moeda eletrônica para todos os benefícios, seja o Vale Transporte, o refeição e alimentação, o uso se tornou específico. Então você tem que usar ou no supermercado, ou para almoçar, ou dentro do ônibus, do transporte público de uma forma geral. E a diferença qual é? Para o empregador, a certeza de que aquele benefício está sendo bem utilizado para o fim devido, e para o funcionário, a certeza de que ele vai receber aquilo, que ele tem a garantia do almoço dele, de uma ajuda na compra do mês e do seu transporte diário. Então, é a garantia. Eu acho que esse é o principal ponto. São benefícios quase que obrigatórios no Brasil, o Vale Transporte é obrigatório, a refeição e alimentação ele é facultativo, mas se você não dá essa característica da certeza, se você criar qualquer movimento de incerteza, você perde o benefício indireto que ele dá ao funcionário, que é de ter essa eu sei que eu tenho. E é importante, desculpa te interromper, isso que você falou, disso ser específico, né? Eu acho que o mercado paralelo antigo, que as pessoas vendiam, você conseguia ir ali no centro e via muita gente comercializando os papéis, no final das contas ele acabava gastando aquele dinheiro e aí impactava na empresa, né? Exatamente, quer dizer, quem estava sendo penalizado era o empregador e hoje o próprio benefício ele se tornou inteligente, possibilitando que a empresa tenha economia de fato, com as integrações, principalmente no transporte, né? E é um assunto que eu conheço mais, que é você criar tarifas inteligentes ou que integrem modais, o trem, o ônibus, e por tempo. Então, aquilo que você pagava, uma passagem de um ônibus mais uma passagem de trem ou metrô, hoje você tem uma tarifa diferenciada para esses dois modais. Exatamente. Que ela é menor do que a somatória dos dois. Então, ainda mais uma cidade como São Paulo, que existem 30 milhões de viagens funcionais dia. É muita coisa, muita gente se locomovendo, né? Quer dizer, acaba que o benefício acaba sendo uma via de mão dupla, né? Para o empregado, né? Que obviamente é importantíssimo no pacote remuneratório, e de outro lado para a empresa, né? Que é uma forma dela compor o pacote remuneratório e ao mesmo tempo sem onerar tanto, né? Quer dizer, existe um benefício fiscal, não há o recolhimento dos encargos e eventualmente ela tem até um benefício fiscal para fins do programa de alimentação do trabalhador, né? Deduz-se lá do imposto de renda da pessoa jurídica, né? Uma parcela do custo. Então, acho que é um casamento perfeito, né? Talvez, no segundo questionamento que você fez, no aspecto de atração e retenção, talvez fique um pouco mais difícil dela ter o mesmo impacto do que o trabalhador operacional em níveis executivos mais altos, né? Onde uma pequena, uma média empresa aí, para atrair um executivo, ela vai eventualmente brigar por uma mão de obra com uma empresa maior e onde eventualmente essa empresa maior chega hoje com os planos de remuneração variáveis, né? Então chega com um bônus, um PLR, o que está mais famoso hoje, a stock option, né? E onde você eventualmente você não tem como brigar, né? E aí a pequena e média empresa nesse ponto talvez enfrente uma dificuldade, não na implementação, no operacional da implementação, mas na capacidade de usar esse benefício como um fator atrativo de mão de obra, né? Mais nesses níveis mais executivos. Né? Pessoal, é isso. Muito obrigado. Nosso tempo chegou ao fim. Sei que a gente tem muita coisa para a gente conversar ainda. Já deixo aqui o convite de novo para vocês dois, para a gente poder fazer um bate-papo novamente. Principalmente, acho que as coisas estão mudando muito, o Brasil crescendo demais. Então, acho que essa informação levar para todo mundo é extremamente importante. Acho que foi super enriquecedor. André, obrigado pelo teu tempo. Marcelo também. Obrigado. Agradeço mais uma vez. Obrigado você e parabéns pelo programa. Obrigado. Bom, se você quiser saber mais sobre empreendedorismo, pequenas e médias empresas, acesse o nosso site atitudebr.com. Eu sou o Thiago Aguiar e agradeço a sua presença. Obrigado. Oferecimento Ernest Young Terco. Finete.